Ela é a hora da terceira idade. Ela é a hora do pioneirismo. Estamos dando prossecução ao programa Terceira Idade com Áurea Travessa. Este é o segundo bloco. Tortas é na Casa Doce Sabor. Heitor de Moura Estevão, 77. 2742 6222 2742 6222 Doce Sabor. Vamos continuar aqui com o doutor mais conhecido como Vilhena, que é médico e atualmente exerce um montão. No terceiro bloco eu devo repetir tudo outra vez, mas já falei com vocês no primeiro. Agora, o doutor, o que mais gosta do trabalho de hoje? Eu acho que o que eu mais gosto é de atender. Atender o cliente. O atendimento ao cliente é a base do em particular da medicina. Eu atendi durante 42 anos no SUS, né? O SUS foi a minha casa, foi onde eu adquiri o meu saber e tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande pelos meus pacientes do SUS. Depois me aposentei, mas ainda mantenho um vínculo muito grande com eles. Hoje em dia no consultório, para mim o mais interessante é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, é o contato entre as pessoas, né? É a capacidade que a gente tem de ouvir histórias, contar histórias também, né? E, enfim, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira a melhorar a sua saúde, né? E o doutor tem íris blue, o olho azul. Abre o olho para ele fotografar você. Olha o olho azul, íris blue, que eu chamo, é a íris colorida de azul. E vamos então ver o que o senhor me diz da princípios de uma vida saudável, boas e ruins. Doutor, eu falo bem explicado, porque a terceira idade gosta que eu fale explicado. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tenho a impressão que eu sou entendida por eles, né? Quais? Na realidade, quer dizer, eu quando pensei nesse tema para a gente falar, eu pensei muito no que as pessoas temem, né, em relação à doença, né, especialmente com foco na terceira idade, mas que na realidade, de uma maneira geral, as suas causas começam muito antes, às vezes começam até na infância, na adolescência, né, como os hábitos de alimentação, o contato com o ambiente, atividade física, né? Nós temos, por exemplo, uma das coisas mais importantes para os clientes da terceira idade é a integridade do aparelho locomotor, os ossos, né, do esqueleto, né? Esse nosso esqueleto, ele é formado de uma maneira geral, o crescimento se dá até os 18, 20 anos. Depois você tem uma fase que a gente chama de anabolismo, quer dizer, de crescimento do osso, de fortalecimento do osso, que vai até os 30 anos. A partir dos 30 anos ocorre um equilíbrio e a partir dos 45, 50 anos começa a ter um processo de perda de massa óssea, né? Agora, obviamente, aquelas pessoas que não formaram uma massa óssea e uma massa muscular adequadamente sofrem muito mais nesse momento em que fisiologicamente já teria uma perda da massa óssea, né? Então, uma das coisas mais importantes, que eu até no início da nossa conversa falei sobre isso, né, é a prática de atividade física, né? A prática de atividade física eu acho fundamental, força muscular é muito importante. Existe um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra que hoje as crianças têm 20% a menos de força que as crianças de 50 anos atrás. Então você imagina, quer dizer, o que será daqui a 50 anos com essas crianças que nós temos hoje sem praticar atividades físicas? Quer dizer, isso pode ser um futuro muito preocupante. Então essa é a primeira coisa. E dentro disso,
é muito importante que as pessoas tenham essa mensagem em mente de que uma boa alimentação, atividade física, a pessoa ter atenção aos fatores que ela convive, seja a alimentação ou seja o ambiente, né? É muito importante. Ainda anteontem eu postei no Facebook, na minha página do Facebook, eu postei quais seriam os 5 providências que as pessoas deveriam tomar para evitar que os fatores ambientais, vamos chamar assim, os venenos ambientais, interferissem na vida das pessoas. E alguns eu acredito que muitas pessoas não conheçam, como por exemplo, a pessoa moderar o consumo de enlatados, por exemplo. Os enlatados, eles contêm substâncias interferentes, hormonais, que interferem no processo do metabolismo do organismo, né? Então, as pessoas que abusam do uso de enlatados, elas têm realmente uma tendência, por exemplo, a ter uma alternância maior do peso, favorece o aparecimento do diabetes, da hipertensão, né? Outro cuidado muito interessante, esse também é interessante mesmo, é sempre a pessoa passar um pano molhado na sua casa, né? Evitar a poeira, porque a poeira, contrariamente ao que as pessoas pensam, ela não tem só a poeira da rua, o pó da rua. Ali na poeira vai se acumulando uma série de detritos orgânicos que são formados na própria casa do indivíduo, entendeu? Então essa é uma questão que não é muito conhecida, mas, por exemplo, uma pessoa que fica um longo tempo sem ir na casa, passou um tempo fora, viajando, por exemplo, a primeira coisa que ela deve fazer, né, é passar ali um pano molhado no chão, dar uma aspirada e, dependendo do estado dos móveis, até trocar a capa dos móveis, entendeu? Um outro cuidado que se deve ter, né, é o de se tentar usar os alimentos orgânicos, né? Alimentos que têm um menor teor de agrotóxicos, que realmente são contaminantes muito graves. E são graves e tem uma característica muito interessante, eles não fazem efeito imediatamente. Então as pessoas não conseguem correlacionar o fato de usarem aquilo com a doença que elas têm logo depois, porque a doença não vai vir logo depois, a doença vai vir muito tempo depois, né? Então esses fatores, né, são fatores que a gente, são fatores gerais, né, que somados àquilo, atividade física, né, boa alimentação, alimentar-se sempre com fibras, né, evitar as frituras, né? Frituras são alimentos que, quando você frita um alimento, você modifica o teor orgânico dele, o tipo de risco dele se torna muito maior, entendeu? Fazer as frutas, por exemplo, são muito importantes. Eu sou de uma época, quer dizer, claro, você sabe que você deve ter feito muito isso, né, que toda casa tinha uma cesta de fruta, né? Hoje em dia, raríssimas vezes a gente visita clientes em domicílio, eu rarissimamente vejo uma cesta de frutas numa casa. As frutas são ricas em água, ricas em fibras, em vitamina C, portanto é muito importante. Quer dizer, então essa é uma questão que são pequenas questões que estão sendo esquecidas, mas que têm uma importância muito grande para um futuro, para uma velhice ou para uma terceira idade, com qualidade de vida, né? E acima de tudo, outra coisa que tem sido dado uma ênfase muito grande é manter sempre a sua atividade mental, né? Então isso que você faz, por exemplo, é fantástico, né? Porque na realidade o cérebro funcionando, ele mantém aquelas conexões, que é igual fios, né, conectados. As conexões ficam íntegras, a pessoa não perde essas conexões. E como o cérebro é o grande comandante do nosso organismo, né, isso acaba tendo um efeito muito positivo. Não à toa, recentemente fizeram uma investigação sobre qual era a classe de profissionais que mais vivia, e deu que em primeiro e em segundo lugar, respectivamente, vieram os escritores e os pintores, entendeu? Quer dizer, exatamente pessoas que mantêm essa questão
da atividade cerebral. Doutor, em dia, né? agora eu queria que o doutor falasse sobre... Mas tem que ser muito rapidinho, porque nós já vamos para o terceiro bloco. É a coronavírus, que o nome agora é Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí é alarmante. Então, no outro bloco, vou mandar um pouquinho mais ligeirinho, senão não dá tempo. Tá, claro. Tá bom? Unopar é a maior universidade à distância do Brasil. A Unopar é a número 1. Corra, aproveite que aula semanal, só uma. Áurea, 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 você